Se você tem uma posição absurda em que o direito internacional diz que a ação tomada pelos Estados Unidos e por Israel é ilegal, toda a estrutura do direito internacional, francamente, perde credibilidade. Natasha Hausdorff, advogada e diretora jurídica da Reino Unido Lawyers for Israel, está conosco hoje para explicar as bases legais da operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel no Irã. Muito obrigada por estar aqui, Natasha. O prazer é meu, Aliana. Vamos começar com a principal pergunta que provavelmente está na mente dos espectadores da JNS antes dos argumentos do direito internacional. E essa é: eles realmente importam? Estamos falando do que foi, ou talvez ainda seja, espero que não, o principal patrocinador do terrorismo mundial, com grupos por procuração em todo o Oriente Médio, responsável por centenas de mortes de americanos e milhares de mortes de israelenses e outras vítimas ao redor do mundo. E eles há anos falam sobre desenvolver capacidades nucleares e usar isso como chantagem ou realmente usar. Então, até que ponto a discussão jurídica internacional realmente aborda isso? Bem, eu acho que o motivo pelo qual tivemos esse tipo de reação instintiva de tantas pessoas contra o direito internacional, dizendo que o direito internacional não existe ou que certamente não deveria ser relevante para essas considerações, é resultado das declarações falsas sobre o direito internacional que têm circulado em relação a esses ataques. Então, sim, se você tem uma posição absurda onde o direito internacional diz que a ação tomada pelos Estados Unidos e por Israel é ilegal, toda a estrutura do direito internacional, francamente, perde credibilidade, porque essa é uma posição absurda para a lei determinar. E toda vez que uma análise jurídica ou pseudo-jurídica nos deixa com um resultado que simplesmente não faz sentido, isso é francamente tolo e inconsistente com os princípios gerais por trás do direito internacional de promover a paz, a estabilidade e a segurança internacional. Então, uma de duas coisas pode ser verdade. Ou isso não é o que a lei diz, ou, se for isso que a lei diz, provavelmente a lei precisa mudar. Mas fico feliz por termos a oportunidade de esclarecer isso nesta conversa. Está bem claro que não é isso que a lei diz. E, infelizmente, estamos vendo o direito internacional aqui como mais uma vítima da politização dos marcos jurídicos internacionais e as pessoas distorcendo o que é a aplicação correta do direito internacional, seja para promover sua própria agenda política ou, em certas circunstâncias, para justificar as decisões políticas que tomaram. E certamente, quando vemos a abordagem incrivelmente fraca articulada pelo Reino Unido, acho que este é um exemplo claro de como o manto do direito internacional, embora aqui deturpado, está sendo usado para justificar, essencialmente, uma posição que soa como anti-americana, anti-Israel e contra os valores do Ocidente. A posição do Reino Unido mudou, pelo menos na prática, nos últimos dias, já que seus próprios ativos foram danificados pelo Irã. Talvez você possa comentar rapidamente sobre isso. Depois quero passar para, diante do que você disse, quais são as bases legais para a guerra. Então, fale um pouco sobre a mudança de posição do Reino Unido, ou pelo menos na prática, o que ele fez, em vez do que dizia que faria, e depois podemos ir para o principal. E o Reino Unido mudou de uma posição de não estávamos envolvidos para afirmar que estava agindo em uma capacidade defensiva e não ofensiva. Então, basicamente, ele está dizendo que apoiará ataques contra lançadores de foguetes, mas não contra quem direciona esses lançamentos. Na minha opinião, é uma posição sem sentido de se adotar. E é uma posição que foi ditada pelo fato de que o governo do Reino Unido parece estar se enrolando sobre o que o direito internacional diz a respeito desses ataques, e embora isso não tenha sido declarado em termos a impressão que ficou, também por causa do histórico de Sir Keir Starmer e Lord Richard Hermer, o procurador-geral do Reino Unido, é que eles acham que o direito internacional deve proteger déspotas e ditaduras, impedindo democracias liberais ocidentais de agir em legítima defesa contra eles. Eu coloquei isso em termos bem diretos, mas acho que é justificado pelo absurdo do que vimos nos últimos dias. A realidade da situação jurídica decorre do conflito armado em andamento entre o Irã e Israel. Esta é uma guerra que já dura várias décadas e que tem se manifestado de diferentes formas.
tanto em ataques indiretos contra Israel e israelenses por meio de procuradores iranianos, mas também, é claro, em ataques diretos com mísseis balísticos e outros projéteis. Drones sendo lançados para atacar o território soberano de Israel nas fases mais recentes desse conflito armado contínuo. E esse é um contexto extremamente importante porque determina o marco legal aplicável aqui. E enquanto grande parte do discurso internacional sobre isso abordou os ataques no contexto do uso da força sem considerar o contexto, certo? Esse é um ataque dos Estados Unidos e de Israel que supostamente veio do nada, e esse é o primeiro grande problema aqui. Porque existem dois marcos legais separados no direito dos conflitos armados: um que regula o uso da força, um ataque que inicia um conflito armado, e se isso é ou não legal. Há outro marco legal distinto no direito internacional para conflitos armados em andamento, diferenciados por dois termos em latim. Peço desculpas por usá-los. Jus ad bellum é a lei que regula o recurso à força para iniciar um conflito armado. E então, uma vez que o conflito armado começa, você passa para o jus in bello. As leis dos conflitos armados, que eu sei que já discutimos antes, regulam como você conduz a guerra. Então, os ataques que você pode realizar, necessidade militar, proporcionalidade, precaução e distinção entre civis e combatentes no campo de batalha. Então, esse é o primeiro ponto. Francamente, toda a discussão sobre o uso da força no que diz respeito a Israel é irrelevante por causa desse conflito armado em andamento. Ataques são legais se atenderem aos critérios de necessidade, proporcionalidade, distinção e precaução. Isso é relevante para os americanos? Então, com relação aos Estados Unidos, bem, as justificativas são várias, e a primeira e mais importante se baseia, por assim dizer, no conflito armado em andamento entre Israel e Irã. Porque há uma justificativa total para os Estados Unidos apoiarem seu principal aliado, Israel, no exercício de sua autodefesa nesse conflito armado em andamento, e, com base nisso, só isso já seria suficiente para justificar o apoio dos Estados Unidos à ação militar israelense nesse sentido. Mas, quando olhamos para o discurso do presidente, há uma série de justificativas adicionais nas quais os Estados Unidos podem muito bem se apoiar. O presidente usou dois termos específicos que são reveladores porque têm significado no direito internacional dos conflitos armados. O primeiro é com relação a ataques preventivos contra uma ameaça iminente. Então, esses dois termos, preventivo e iminente, são muito importantes quando se considera a outra área do direito internacional que eu mencionei, o jus ad bellum, o recurso ao uso da força. Porque se um Estado, fora do contexto de um conflito armado em andamento, teme um ataque iminente, teme um ataque prestes a acontecer, então é permitido agir em legítima defesa de forma preventiva. Isso está previsto no artigo 51 da Carta da ONU, que reconhece esse direito inerente dos Estados à legítima defesa. Por isso, houve um grande debate sobre se a iminência é realmente relevante para as ameaças que os Estados Unidos perceberam. E isso reflete um grande debate na Academia de Direito Internacional, também porque, quando o conceito de iminência foi introduzido pela primeira vez nessa estrutura do direito internacional, quando foi introduzido pela primeira vez na década de 1860, estávamos lidando com um conjunto de circunstâncias muito diferente em termos de capacidade militar. E, portanto, a capacidade de neutralizar uma ameaça iminente, talvez de uma bala de canhão, é uma noção muito diferente de uma ameaça iminente que pode ser representada por uma arma nuclear. E a ideia de que hoje em dia é preciso esperar os iranianos estarem com o dedo no botão é, francamente, algo farsesco. E não é isso que o direito internacional exige. De fato, vimos um desenvolvimento significativo em torno desse conceito de iminência ao longo da guerra dos Estados Unidos contra o terror, e o direito internacional realmente evolui com o tempo. Também não é, sabe, uma camisa de força que alguém possa sugerir que impediria completamente um Estado de agir em legítima defesa e, infelizmente, é isso. Esse seria o resultado se essa lógica fosse aplicada, que os Estados Unidos e Israel teriam que esperar até que os iranianos cumprissem sua ameaça. Steve Witkoff menciona que eles sugeriram que estavam à beira de, 11 armas nucleares com base no enriquecimento deles, a 60%. Nesse ponto, a iminência já passou
e a capacidade dos americanos de mitigar essa ameaça e eliminá-la com sucesso está severamente reduzida, se não completamente erradicada. Então, essa é uma qualificação importante sobre a questão da iminência. Mas, é claro, o que o discurso do presidente também destacou foi a agressão contínua do regime iraniano contra americanos e interesses americanos no exterior. E quando se considera as centenas de militares americanos que foram mortos pelo regime iraniano desde a Revolução, e claro, o presidente voltou até a tomada de reféns em 1979. Os ataques contínuos do regime iraniano contra americanos e interesses americanos certamente reforçam o argumento de que os Estados Unidos estão potencialmente em um conflito armado contínuo com o regime iraniano também. Então, deixa eu fazer uma pausa rápida para resumir onde estamos e depois vamos passar para uma discussão sobre a escolha dos alvos. Embora você tenha levantado algumas questões que talvez eu vá colocar. Do ponto de vista israelense, a base legal internacional é um conflito armado contínuo, o que é fácil de demonstrar. E alguém poderia até teoricamente dizer que a cooperação, isso é só uma tentativa de resumir, cooperação entre aliados de Israel para trabalhar com ele em sua autodefesa no meio desse conflito armado em andamento. Mesmo escolhendo outra base para justificar a guerra, há a questão da ameaça iminente, que, pelo que você está dizendo, parece que está sendo definida, digamos, principalmente por críticos europeus como iminente no sentido mais literal. Como, sabe, os dedos bem acima do lançador, sabe? E aí, nesse ponto, você está autorizado a atacar, o que é altamente irrealista. Enquanto parece. Por muito tempo, isso era basicamente o que o direito internacional exigia. E, no fim das contas, há um grande debate agora sobre se a noção de iminência foi ou não atualizada pelo que chamamos de prática dos Estados, que realmente tem um impacto em como o direito internacional evolui. Então, a conduta dos Estados Unidos durante a guerra ao terror e os ataques realizados por Obama contra alvos terroristas na Síria e na Líbia. Então, tudo isso, na minha opinião, acaba mudando o conceito de iminência. O mais importante é que isso é secundário diante das verdadeiras justificativas, ao meu ver. E a base legal desses ataques pelos Estados Unidos é o chamado direito de legítima defesa coletiva em apoio a Israel. Então, agora vamos falar um pouco sobre essa operação incrível que está acontecendo esta semana. E eu peço desculpas antecipadamente se houver o som de um cachorro ou de uma criança gritando ao fundo. Estou gravando de casa para não deixar meu marido tendo que levar eles para o abrigo antiaéreo em caso de míssil, o que é bom para a família, mas não é ótimo para a gravação. Então, Israel e os Estados Unidos atingiram vários tipos diferentes de alvos e esses são apenas os que sabemos. Acredito que os mais fáceis de justificar sejam alvos militares como infraestrutura, lançadores de mísseis, instalações de armas e similares. Esse é um exemplo. No início desta semana, houve um ataque ao parlamento. Obviamente, houve assassinatos direcionados, eliminando lideranças políticas, militares e de inteligência, sobre os quais também vamos falar. Houve um ataque ao parlamento enquanto ele se reunia para votar um substituto para o Ayatollah Khamenei. E para minha surpresa, é o filho dele. Então, eu vi algumas críticas ao bombardeio do parlamento, e eu estava me perguntando onde isso se encaixa no cálculo jurídico internacional. Não é contra alvo militar, mas sim liderança política. Não. Bem, você está absolutamente certa ao dizer que os critérios são, sabe, se é ou não um alvo militar. Mas isso é mais amplo do que apenas um local de lançamento de foguetes, um centro de comando e controle, terroristas ou os próprios combatentes. E neste caso, onde é o regime iraniano que está dirigindo esses ataques. Não é apenas o comandante do batalhão dos drones ou o programa de mísseis balísticos que se qualifica como alvo militar, mas muito possivelmente, e até mesmo pode ser comentar, e isso dependeria muito das inteligências que os Estados Unidos e os israelenses têm sobre quem são esses indivíduos e qual é o envolvimento deles. Isso vai determinar, de fato, essa questão da distinção entre civis e combatentes, entre alvos militares e alvos não militares.
Então, minha avaliação seria que o fato de eles estarem sendo atingidos aqui sugere que essa avaliação foi feita com base no entendimento de que eles são alvos militares. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque a aplicação da lei dentro do funcionamento das forças de defesa de Israel, e isso é algo que eu vi com meus próprios olhos, é incomparável. Certamente, os Estados Unidos também estão entre os melhores no que diz respeito à importância dos seus advogados militares, os JAGs, na determinação do que é uma ação permitida. Mas todos esses exércitos modernos, exércitos que seguem a lei, realmente consideram cuidadosamente os alvos que escolhem e os ataques que são propostos para determinar exatamente isso. Esse é um alvo militar legítimo, e a partir disso, de acordo com as outras regras das leis de conflito armado que mencionei, vem a questão da proporcionalidade. Se esse prédio do parlamento necessariamente contém alvos não militares, a vantagem militar obtida ao atingir os alvos militares é tal que supera os danos civis ou colaterais que podem ser causados. Esse é o cerne da equação, o exercício de equilíbrio exigido pelo direito internacional em termos de proporcionalidade. E é isso que eu realmente espero que esteja sendo analisado em cada etapa deste, sinceramente, quero dizer, como podemos ver, conjunto de operações planejado de forma muito meticulosa. Parece que ainda há algumas surpresas, surpresas que ainda serão reveladas. Só um rápido complemento sobre isso, e eu quero fazer, não admito, uma pergunta mais cética sobre a lei. Mas onde entram instalações como emissoras e mídia? Isso também foi algo que surgiu na Guerra de Gaza, certo? Sim, essa é uma pergunta muito boa e é uma questão de fato e de grau quanto ao envolvimento das emissoras no aparato e na estrutura militar. Infelizmente, quando se trata de terroristas, eles não respeitam a distinção entre seus braços combatentes e os civis, políticos ou até mesmo a imprensa. Vimos isso durante toda a guerra em Gaza, quando havia alegações de que Israel estava visando jornalistas, e repetidas vezes esses chamados jornalistas foram revelados como pessoas que ocupavam cargos bastante altos dentro da hierarquia do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Então, novamente, só porque no Ocidente nós temos uma distinção, digamos, talvez entre a BBC e o governo britânico. Temos mesmo? Bem, sim, infelizmente parece que a BBC foi bastante tomada pelos interesses de outros governos, mas talvez esse seja um assunto para outra ocasião. Certo, então aqui está. Eu tenho várias outras perguntas, mas todas vêm de diferentes pontos de vista céticos. Tudo bem? Isso é bom, tudo bem. Agora, o primeiro, e eu acho que isso estava na cabeça de muitas pessoas por meses, daqueles que acompanham isso, pelo menos de uma perspectiva mais jurídica, que foi há apenas alguns meses, o regime assassinou brutalmente entre 30 e 40 mil, pelo que podemos perceber, manifestantes pacíficos, realmente manifestantes pacíficos nas suas ruas. E se você acompanhar até mesmo algumas das histórias sobre como eles fizeram isso e onde fizeram, são algumas das coisas mais comoventes e terríveis que você já leu. E o Ocidente sabia que isso estava acontecendo, e para muitos que hoje defendem o direito internacional como uma das bases que lhes dá legitimidade para fazer qualquer coisa, isso não pareceu gerar uma obrigação de intervir e defender o povo iraniano naquela época. E você pode dizer isso sobre praticamente qualquer regime que está brutalmente assassinando seu próprio povo. De alguma forma, o Ocidente, que está tão envolvido nisso, e o Oriente Médio, qualquer um que use a linguagem do direito internacional, nós estamos envolvidos nisso. Quando se trata de interesses políticos, parece que sim. Mas quando se trata de realmente salvar 40 mil pessoas que nunca deveriam ter sido mortas, onde isso entra em ação? Que valor isso tem? Então, eu acho que a questão que você está levantando certamente destaca a hipocrisia absoluta dessas pessoas que vieram a público criticar esses ataques recentes e não disseram absolutamente nada sobre os eventos horrendos do último mês. Mas, no fim das contas, a única base sobre a qual uma ação militar poderia ser justificada para defender e apoiar esses civis é um conceito bastante específico no direito internacional chamado responsabilidade de proteger.
E é geralmente aceito que isso exigiria o envolvimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas e uma autorização ou aprovação desse órgão. É aqui que as limitações do direito internacional ficam realmente evidentes. Porque se você está contando com a Rússia e a China para endossar essa ação, francamente isso não vai acontecer. Especialmente nesse aspecto em relação ao regime iraniano. A responsabilidade de proteger é um conceito bastante controverso no direito internacional e necessariamente significa violar a soberania, a integridade territorial de outro Estado. E, portanto, a forma como o arcabouço jurídico internacional buscou ou considerou adequado permitir isso é com o endosso do Conselho de Segurança da ONU, é bastante limitado nesse aspecto. No que diz respeito às motivações dos Estados Unidos e de Israel e às justificativas declaradas para esses ataques, acho importante fazer uma distinção entre as justificativas que existem no direito internacional, que têm a ver com o conflito armado em andamento, com a autodefesa reconhecida pelo artigo 51, com a eliminação preventiva de uma ameaça iminente e as consequências subsequentes. E a oportunidade, como o presidente Trump colocou, para o povo iraniano se levantar e retomar seu país. E existe essa distinção. As medidas justificadas e legais que estão sendo tomadas por Israel e pelos Estados Unidos têm como efeito colateral potencial fornecer esse apoio ao povo iraniano. E eu acho que essa é a maneira apropriada de enxergar isso do ponto de vista do direito internacional. Um outro aspecto, na verdade, que eu ainda não tinha mencionado antes, mas que foi levantado por Lord David Wolfson, o procurador-geral do Gabinete Sombra no Reino Unido, diz respeito às obrigações dos Estados sob a Convenção do Genocídio. E é um caso interessante. Não é necessário, na minha opinião, por causa da análise que eu apresentei, mas acho que é uma adição importante por este motivo. Sob a Convenção do Genocídio, os Estados são obrigados a punir e prevenir o genocídio. E em circunstâncias em que os iranianos estavam claramente buscando cometer genocídio contra o povo de Israel com a busca por essa arma nuclear. E cumprir as ameaças que vêm sendo feitas há décadas de apagar Israel do mapa. Que também existe potencialmente uma justificativa legal adicional sólida de que, na verdade, todos os estados seriam obrigados a se unir a essa ação e impedir esse genocídio pretendido por esse regime iraniano. Só estou acrescentando isso como fator a ser considerado. Assim que fiz a pergunta, comecei a argumentar contra ela na minha cabeça. E, claro, a Convenção do Genocídio também levanta o fato de que Israel, especificamente, está sendo processado internacionalmente, supostamente por violar essa convenção, o que, é claro, não aconteceu. Mas, numa tentativa de mobilizar estados ao redor do mundo para intervir, sancionar e fazer exatamente os tipos de coisas que, na minha opinião, deveriam ter sido feitas no Irã. E então, sabe, exatamente o que você disse sobre soberania é o outro lado da moeda. Ou seja, se realmente quisermos que essas ferramentas sejam usadas da forma como supostamente deveriam ser usadas, mesmo que sejam de nicho, então a Realpolitik diz que elas vão ser usadas apenas contra o caso israelense. E eu digo isso, obviamente você não precisa concordar, mas eu também digo isso por causa da forma como estamos vendo essas reações mistas ao ataque ao Irã. E isso me leva a outra questão, certo? E talvez você consiga citar com mais cuidado onde todas as reações se alinham. A França, Nietzsche, a Alemanha e o Reino Unido não ficaram satisfeitos, mas foram um pouco mornos e até estão potencialmente enviando recursos para o Oriente Médio neste momento. Você tem a Espanha, que foi muito crítica, a ponto de eu achar que os Estados Unidos disseram que cortariam laços comerciais. Sim. Ela não permitiu que suas bases fossem usadas para ataques e afins. Só não se esqueça que, por isso, a Espanha lamentou não ter uma arma nuclear para usar contra Israel. Então, estamos falando sobre uma declaração absurda que ouvimos do governo da Espanha, infelizmente. Mas, sabe, você está absolutamente certa, mesmo assim. Que pena, ainda não conheço o lugar, mas dizem que é lindo. Então, e que o Canadá imediatamente apoiou o ataque. Então, a pergunta que surge também é: como você pode, se está realmente usando o mesmo tipo de linguagem, certo? Como pode haver resultados tão diferentes? Interpretações do que é apropriado? Acredito que a resposta envolve questões políticas, mas você deveria me explicar.
Além disso, qual o impacto disso no regime de governança global e no direito internacional? Eu volto novamente com um tom mais cético do que eu gostaria, porque normalmente eu gosto de discutir as coisas de uma forma mais equilibrada, sabe, com uma perspectiva mais justa. Mas parece que os interesses aqui são tão unilaterais, ou deveriam ser, que eu não entendo quais são as implicações para, sabe, o que gostamos de chamar de regime do direito internacional. Bem, isso volta, eu acho, à questão que tocamos no início dessa conversa, que é quando você tem um suposto resultado que está tão fora dos limites de qualquer coisa que seja razoável moralmente, politicamente, que seja exigido eticamente por esse conjunto de circunstâncias, e as pessoas dizem, bem, é isso que a lei exige. Inevitavelmente, toda esta estrutura do direito internacional desmorona, ela perde credibilidade. E minha resposta para isso é: não se preocupe, porque isso não é um reflexo preciso de qual é a posição jurídica internacional. Mas, sabe, eu sou apenas uma voz e entendo plenamente o dano que está sendo causado. Quando tantos supostos juristas internacionais, mas também políticos que estão usando a terminologia jurídica internacional para apoiar e promover suas próprias agendas políticas, é aí que o verdadeiro dano ao direito internacional está sendo causado. E quando chegamos à posição que foi adotada por diferentes países, quer dizer, acho que não há dúvida de que a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido foi enormemente prejudicada. O presidente disse que ficou muito decepcionado com a posição que o Reino Unido tomou ao se recusar a permitir que os Estados Unidos lançassem esse tipo de ataque usando bases britânicas. Essa posição, como mencionei anteriormente, não condiz com a que o Reino Unido adotou depois que o Irã ou o regime iraniano direcionou ataques às bases britânicas no Chipre. E essa distinção bizarra que o Reino Unido tenta fazer entre uma postura defensiva e uma postura ofensiva, participando apenas parcialmente disso daqui para frente, indica fortemente que não sabe o que está fazendo, que sua avaliação jurídica está completamente confusa e que as decisões políticas também estão igualmente desorganizadas. Mas claramente o dano ao relacionamento entre Reino Unido e Estados Unidos já foi feito. E esse é um efeito muito significativo de permitir isso. Eu nem vou dizer que é direito internacional, é uma má interpretação do direito internacional por uma determinada classe política, que eu acho que ele tem uma visão de mundo que reflete a era do pós-guerra, onde eles não tiveram que lidar com as realidades de como um conflito armado realmente é. E eles conseguem agir e desenvolver políticas em uma bolha, o que simplesmente não leva em consideração as realidades com as quais aqueles na região estão lidando, ou seja, um regime islâmico genocida que vem oprimindo o povo do Irã e de toda a região. E essa falta de contexto, eu acho, fez o jogo daqueles que apresentam o direito internacional de uma maneira específica. Isso, no final das contas, acaba beneficiando os déspotas e as ditaduras. Quero dizer, eu vi uma acadêmica e comentarista americana de destaque dizendo que um ataque preventivo é totalmente ilegal quando é um Estado mais forte atacando um Estado mais fraco. Quero dizer, isso sem falar que é um completo absurdo e não é o que o direito internacional diz. Ele não faz nenhuma distinção entre força e fraqueza. Tudo se resume à justificativa dos ataques no contexto do arcabouço do direito internacional e dos direitos inerentes e contínuos de autodefesa. Não existe nenhuma regra do direito internacional que leve em consideração as forças ou fraquezas dos diferentes lados de um conflito armado dessa forma. E isso, na minha opinião, parece ser essa wokificação da discussão jurídica internacional que a afastou completamente do que o direito internacional realmente diz. Uou, que vocês ouviram aqui, pessoal, certo? Então, agora temos um monte de atores envolvidos na guerra. Obviamente, Israel está agindo em legítima defesa. Os Estados Unidos estão em defesa de um aliado, além de um ataque iminente. Então, diz que o Reino Unido e a França já enviaram recursos. Também em legítima defesa, os países do Golfo estão atacando depois de terem sido atacados, o que é simplesmente impressionante o fato de eles fazerem parte dessa coalizão. Mas a Arábia Saudita e o Catar, e eu acredito que o Catar
talvez alguns outros. Então, esses são basicamente os motivos para entrar na luta. E então, quanto ao que aconteceu na luta, nós temos sido bem precisos nos alvos que estamos tentando atingir. Você vê algum outro ponto de discórdia, algum novo ponto de discórdia substancial que acha que vai surgir ao longo das próximas semanas até um mês, que parece ser o tempo que esse confronto pode durar? E isso seria no Irã e com seus proxies em todo o Oriente Médio. Acho que essa é a nossa última pergunta por agora, já que você precisa ir para a próxima entrevista. Então, acho que é uma pergunta interessante. E como esses ataques, sem dúvida, vão se ampliar, espero plenamente que continuem surgindo desafios em relação aos alvos deles, aqueles alvos que estão sendo selecionados pelos Estados Unidos e Israel. Até agora, vimos um foco na liderança da Guarda Revolucionária, um foco em mísseis balísticos, nos lançadores, mas, inevitavelmente, com os avisos de evacuação agora emitidos para Teherã, isso está de acordo, é claro, com o princípio da precaução, buscando evitar ao máximo as vítimas civis. Além do sul do Líbano também? Bem, de fato, não vamos deixar de fora o envolvimento do Hezbollah nesse conflito armado em andamento. Quero dizer, isso é, novamente, você sabe, uma violação do acordo de cessar-fogo, e isso provocou uma resposta significativa de Israel para tentar eliminar essa ameaça contínua de mísseis sendo lançados de lá. Então, em ambos os cenários, à medida que o alcance desses ataques inevitavelmente se amplia, eu espero totalmente que veremos muitos debates sobre a escolha desses alvos. Nesse contexto, é importante lembrar de duas coisas. Primeiro, que o direito internacional não é uma análise baseada em efeitos, é baseada em intenções. E o segundo aspecto disso, portanto, nenhum de nós está em posição de julgar a legalidade ou não desses ataques individuais, sem ter acesso às informações de inteligência que foram usadas na avaliação para selecioná-los. E, portanto, a intenção dos comandantes que estavam ordenando ou executando os ataques em questão. Vimos políticos de todo o mundo afirmando que a conduta XYZ de Israel no passado foi ilegal, sem ter base para fazer essa avaliação. E esses estados que tiveram acesso a esse material durante, por exemplo, a guerra em Gaza, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, disseram consistentemente que não tinham preocupações sobre a proporcionalidade e a seleção de alvos de Israel. E eu acho que isso diz muito sobre a análise real de como pelo menos as forças de defesa de Israel, mas também, por extensão, as Forças Armadas dos Estados Unidos, cumprem os requisitos do direito internacional no contexto de conflitos armados. Bem, antes de tudo, quero te agradecer novamente por ter vindo. Sei que você está praticamente 24 horas por dia na mídia agora, e isso é muito importante. Vou dizer que, para nós, é basicamente um aniversário de um ano, mais ou menos. Você foi a primeira entrevista que abriu este programa. Agora, Um brinde a todos os anos. Tem um conflito aqui porque eu quero a paz mundial, mas também quero discutir essas coisas com você. Então, vamos ver. De qualquer forma, desejo muito sucesso para você e, claro, vitória para os Estados Unidos e para Israel, e liberdade para o povo iraniano e para todo o Oriente Médio. é ótimo estar com você. Obrigada.